O acelerador. O acelerador é um assunto bem interessante. Muitos lugares o pessoal tem uma ideia que entrou na lavoura, começou a pulverizar, que tem que topar o acelerador. Não precisa. Não tem necessidade? Não precisa, tá? Claro que tem que acelerar a máquina. Quanto? No mínimo, qual que é a rotação que eu falei lá embaixo para a bomba trabalhar? 1800. 1800. Então vocês nunca vão trabalhar abaixo de 1800. E vocês também não vão colocar em 1800 e tentar trabalhar, porque a hora que a máquina pesar um pouco, ela cai para 1700, para 1650. Sempre vai ter uma lâmina, vai ter Então vocês vão colocar tipo em 1900, 2000 pelo menos, e aí sim trabalhar para nunca baixar de 1800. A máquina não tem potência. Mas não precisa, não é obrigatório estar no máximo. Se vocês estão num lugar seco, com o rastro do pulverizador firme e tal, e vocês conseguirem trabalhar com 2000, com 2100, com 1900, pode ir de boa, não tem problema. Não é verdade que o hidro não funciona se não estiver bem acelerado, isso não é verdade. Não é verdade que o motor não lubrifica direito, não é verdade. Oi. Tá? Porque sempre quer topar, né? Mas assim, ó, no começo, até a própria AgroSul, a John Deere ensinavam que tinha que acelerar no máximo. E eu acho que nos primeiros realmente era necessário. Mas nesses aqui já não precisa. Tanto que... deixa eu ver se esse aqui já tem. Eu não lembro onde é que é. Não, esse aqui não tem ainda. Não, mas tem pulverizadores um pouco mais novos que esse, 4730, que ele já vem com a função aqui no monitor, igual tem no trator, de limitar a rotação. Esse modelo ali eu não lembro se tem já. Tem? Tem, né? É do lado. Você limita, aí mesmo que você empurra o acelerador no máximo, não passa daquela rotação. A rotação que tu calibrou. Os pulverizadores mais novos, a partir de um determinado ano, eles têm isso já também. Então, se já vem de fábrica essa função, é porque não precisa acelerar no máximo. Isso. Mas tô num lugar molhado, pesado, tá difícil e tal, posso acelerar? Claro, acelera no máximo. Se tá pesado, se tá difícil, acelera. Não tem problema. Para não perder a potência da máquina. Isso, para manter uma pulverização uniforme. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, se a condição permitir, vocês podem trabalhar com a rotação um pouco mais baixa, sem problema nenhum. Desde que ela mantenha uniforme e desde que nunca baixe de 1800. Tá? Aí. Isso é um mito e é meio difícil até de tirar da cabeça do pessoal. Aceita, né? Porque já chega e já põe no costume de acelerar. E assim, o pessoal às vezes faz na sede. Às vezes é tirar o pulverizador daqui, botar ali, sai em primeira marcha e o acelerador no máximo. Não, pra quê? É isso mesmo. Não precisa, tá? Ó, pra andar na estrada, 1500, 1600 RPM, tá de boa. Ah, mas daí anda muito devagar. Ué, aí tem manche. Ué, aí tem marcha. Aumenta a marcha. Do outro lado já vem economia, né? Ah, mas pode acelerar? Mas pode, não tem problema. Mas se não for preciso... Mas vocês aqui que as áreas são perto... Ó, isso aí, nada, no final de um ano economiza muito combustível. Sim. Isso dá uma economia grande, então o que puder evitar de acelerar a máquina em exagero, isso dá uma diferença lá no final. A rotação máxima dele é o que? 2,400? Acho que é 2.200 ou 2.400. Depois a gente testa aí, eu não lembro bem certo. Tá? Então... não precisa, não é obrigatório, tem que estar acelerado bem no máximo. Principalmente na estrada, né? Estrada você pode andar aqui, ó. E aí, vai no manche, vai na marcha. Tá? Beleza?
mais aqui? Aquele... Ah, aqui ó, aqui liga a bomba pra frente, né? Deixa eu ver se ele vai dar um alerta. Aí ó, deu alerta. Aí olha só, quando dá um alerta aqui no monitor, sempre leiam o que aparece aí. Não é já vai lá e confirma para sumir. Não, leia. Ó, pressão da solução muito baixa, bomba de solução seca ou vazão obstruída. Verifique os filtros, desligue a bomba de solução. Lembra aquilo que eu falei que a bomba não pode trabalhar seca? É. Então ele não tem um sensor para dizer que está com água ou sem água, não é isso. Mas ele tem um sensor de pressão lá, lembra que eu mostrei? Então ele está lendo que a pressão está muito baixa. Se a pressão está muito baixa, no caso aqui está baixa por quê? Não, no caso agora é porque está desligado. Pode ter água na bomba e tal, mas está desligado, a pressão está zero. Mas se a máquina tivesse ligado, a bomba tivesse ligado e a pressão cai, é sinal de quê? Que não tem água. E se tiver água e ela começar a apitar assim? Com água. Aí, como diz aqui, pode estar entupido a mangueira ou o filtro. O filtro que leva água para lá pro fluxômetro. Porque essa informação vem de lá, né? Fluxômetro. Vem dela. Não, da bomba. Vem dela. Da bomba. Tem um... Pode ser às vezes que está descalibrado. Porque agora tem hora que eu vou lavar as barras aí, que eu lavo sessão por sessão. Aí de vez em quando aparece. Tá, mas aí tá em que rotação? A rotação não é rotação bem pouco. Então ele tem que estar pelo menos 1800. 1800, né? É. Porque se você deixar em rotação muito baixa, tem água, até tem pressão, só que a pressão é baixa. E aí dispara esse alarme aqui, ó. Eu não lembro agora, mas no manual ele fala com quantos kPa tem que estar de quanto para menos que dispara esse alarme. Porque às vezes até tem pressão, até tem água, só que a rotação do motor tá baixa, a bomba tá trabalhando devagar e a pressão tá baixa. Então provavelmente seja isso. Aí você teria só que acelerar mais a máquina. A pelo menos 1800. Então, mas assim, provavelmente se tiver tudo certo, vocês estão trabalhando e tal, deu esse alerta aqui, o que é a primeira coisa que faz? Desliga a bomba. Para não queimar o selo da bomba. Tá? Se ela trabalhar seca, queima o selo da bomba. Tá? Então aqui ó, para frente liga, para trás desliga. E esse botãozinho aqui ó, é o agitador. Lembra aquele motorzinho que eu mostrei lá? Que liga, desliga, abre e fecha? É aqui ó. Né? Ó, aqui tá se... Vamos ver se dá pra escutar o motorzinho lá. Ó, ouviu? Sim. É rápido. Isso. Então é um registro, só que em vez de ter uma alavanca, é um motorzinho que faz ele fechar e abrir. O mesmo das seções, é o mesmo motorzinho que tem que controla as seções. Ali ó, ali tem um ó, o controle da última seção. Então quando a gente liga e desliga aqui ó, deixa eu ver se... Não, aqui ele só vai quando estiver pulverizando. Mas ele também é o motorzinho que abre e fecha o registro. Só isso. A gente fica olhando, como é que ninguém inventou isso antes, né? Então, quando vocês vão fazer aqueles procedimentos lá de transferir água de um tanque para o outro, lavar o tanque, lavar os bicos e tal, sempre vai fechar o agitador. E aí vocês podem fechar aqui ou fechar o registro lá embaixo também, que também funciona. Se esqueceu de desligar aqui, ou não lembra, tá desligado ou não, vai lá e fecha o registro, pronto. Com ele ligado não tem problema. Não. Aqui não tem função. E aquele botãozinho ali, esse... Qual? Chavinha aí. Não tem desenho aí. Aqui? Ah, sim. Esse aqui é o controle onde nós vamos escolher qual taxa de aplicação nós vamos aplicar o produto. Tá? A gente vem primeiro aqui no monitor
e pré-programa 3 taxas de pulverização. Taxa, lembra, é a quantidade de litros por hectare que eu quero aplicar, né? Sim. Aqui está programado, ó, 58,5, 54 e 59. Ah, eu quero pulverizar 54 agora. Aí faz o quê? Vem nesse botão aqui e gira ele. Aqui ele quebrou, né? Eu não sei, eu rodei esse dia, não funcionou não. É. Ah, girou. É que tem que pegar no eixo na base. Se pegar só aqui na ponta, não, agora girou, ó. Ó, então aqui, ó. Se eu deixar aqui, ó, veja que destacou taxa 1, né? Isso. E eu for aplicar agora, ele vai aplicar com 58,5 litros por hectare. Ah, mas eu quero 54. Gira para cá, ó. E seleciona 54. Ele é só para essa função. Ah, agora eu quero 59. Gira para esse. Ah, mas agora eu quero 65. E aí, como é que faz? Toca lá em cima, lá tá. Aí você clica aqui e digita aqui, ó. 65. Confirma. Confirma de novo. Agora tem 65. Sabe aquilo que eu falei de manhã, que tem algumas coisas no monitor que tem opção para tentar facilitar, mas eu acho que complica? Falou mesmo. Era só ter um botão desse aqui. É 65. Agora eu quero 80. Clicou aqui, digitou 80, confirma. Precisaria mais do que isso? Não precisa mais do que isso. Não precisa. Poxa. Não, mas tem que ter 3 opções, aí tem que ter um botão. Só pra confundir mais, né? Assim, não é que é difícil. É, pra quem já tem a manha da coisa, sabe, né? Pra quem não vai, fica se perdendo aí no meio do... Mas eu acho que não tem necessidade. É meio que pra complicar. É que você vai usar só um, né? É. Então, assim, mesmo que eu quisesse, eu quero usar 54 agora. Eu posso clicar aqui, colocar 54 aqui e vai trabalhar com 54. Não preciso nem mudar para taxa 2, por exemplo. Esse negócio de 1, 2 e 3 é uma escolha de, por exemplo, se fosse mudar de talhão, né? Não. Esse aqui não. Não, né? Não. Por exemplo, se... A gente deixa pré-programado 3 taxas de aplicação. E aí aqui no botão escolhe a que vai usar naquele momento. Pra não estar digitando. Pra não estar digitando. Só pra não digitar. Eu por mim é tão simples clicar e digitar. Tem coisa mais difícil do que isso aí, né? Por mim, ó, não precisava esse botão. Só precisava ter um botão desse. E essa tela nem precisava aparecer também. Já podia cair direto numa caixinha, só digitar 80, 60, 54. Enfim. Mas é assim que funciona, é assim que é, né? Então, ó, taxa 3, ó. Aí, aqui, ó, taxa 1, 2 e 3, tá? E se girar até bem em cima, até bem no canto, aí muda aqui, viu? Viram aqui que mudou? Pressão. Agora, ele trava na pressão que a gente digitar aqui. Então, tipo, aqui tá 700 kPa. Ele vai trabalhar a barra só em 700 kPa. Isso aqui usa para pulverizar? Não. Por quê? Porque se vocês travarem a pressão aqui e vocês lá no campo mudam de velocidade, o pulverizador não muda mais a pressão para ajustar a taxa de aplicação. Ele mantém a taxa fixa e aí muda a dose da aplicação. Isso aí, nos casos, bloqueio automático. Então, como assim? Porque ele vai se manter, né? Ele trava numa pressão e fica. Só que se você está aplicando e muda de velocidade e a pressão não muda, a quantidade aplicada por hectare vai mudar. Porque se não muda, lembra aquilo que nós falamos ontem sobre taxa, vazão, pressão, aquela tabelinha que eu fiz? Se eu mudo a velocidade, mas não muda a pressão e não muda a vazão, o que vai mudar? A taxa. Então vai ter lugares que eu vou aplicar 60 litros por hectare, outros 50, outros 80, outros 40. E isso não é interessante para nós. Então a pressão fixa não se usa para pulverização. Isso se usa mais para lavar a barra. Porque se vocês deixar, por exemplo, aqui, ó, sei lá, na taxa 1 que seja,
E no final do dia eu quero lavar a barra. Se você simplesmente vem aqui, liga a bomba e liga a pulverização, não vai sair água na barra. Porque você está parado. Ou vai sair muito pouco. Se a pressão mínima lá tiver certa, pelo menos, para pelo menos sair um pouco de água. Mas não vai ser eficiente a limpeza dos bicos, porque a pressão vai estar muito baixa. Por quê? Porque ele vai tentar ajustar a taxa de acordo com a velocidade. Só que se o pulverizador está parado, essa taxa é para estar andando. É para estar andando. Então, quando você quer fazer aquela lavagem da barra com a máquina parada, aí você vem e coloca aqui pressão alvo e coloca. Não coloca 700, que é demais, né? Coloca... Quanto que é a pressão de trabalho normalmente aí? Mas vai ter 500 kPa. 500, bota 500. Então, para não forçar os bicos também, né? Não forçar o sistema. E aí você pode abrir e ele vai travar em 500 kPa e vai jogar água com força no bico. Só que lembrando também outra coisa, aquilo que eu falei antes. Se vai lavar as barras, o ideal é dar um tiro no talhão. Para não provocar contaminação do solo e tal. Por mais que seja na estrada. É na estrada, mas se você contaminou ali, dali a pouco chove, aquilo vai escorrer e vai levar no rio. Embora, né? E se você pulverizar dando tiro no talhão, isso não acontece. Vai ficar lá no campo e dilui lá, uma quantidade pequena, não vai causar problema. Tá? Então, mesmo para lavar bico, o ideal dá aquele tiro lá no talhão. Quando terminou, secou o tanque lá na roça mesmo. Já faz lá. Então essa aqui também, sei lá, não precisaria usar. Ó, então tem essa posição, ó, pressão fixa, taxa 1, taxa 2, taxa 3, e tem mais uma posição aqui, ó, que daí vai dar um erro. O que é essa última posição aqui? É a taxa variável. Esse pulverizador ele consegue aplicar diferentes doses em diferentes locais da lavoura, automaticamente. Só que para isso precisa ter um mapa de prescrição que foi feito num computador, um programa específico e tal, que é gerado lá aquele mapa, tipo como adubação, né? O pessoal tá usando. Isso, taxa variável da adubação, vocês já viram, né? Aqui tem sistema. Ah, já usa? É a mesma coisa. Então você entra no talhão aplicando, daqui ele está jogando 200 kg de adubo por hectare, lá na frente ele joga 300, lá na frente ele joga 100, lá na frente não joga nada. O pulverizador consegue fazer a mesma coisa também com a aplicação. Só que qual que é o problema? Ele vai mudar a taxa de aplicação, que é a quantidade de calda, né? Só que quando a gente muda a quantidade de calda, muda a dose do produto automaticamente. Se eu estava colocando lá 2 kg de glifosato por hectare, e isso diluído em 60 litros de água, quando eu diminuo para 30 litros de água por hectare, em vez de cair 2 kg de produto por hectare, vai cair só 1. Diminui a dose. E aí não vai funcionar. Não vai ficar uma aplicação boa. Né? Não. Então, na prática, essa taxa variável não usa também. Eu, pelo menos, nunca vi usar. Sei lá, talvez pudesse usar para aplicação de adubação foliar, quem sabe. Mas eu nunca vi. Nunca vi. E também, pela região, talvez ninguém usa, né? Eu nunca vi ninguém usar. Nunca vi. Mas enfim, o pulverizador tem a função, então se quiser, se precisar, só que daí precisa gerar um mapa e carregar o mapa aqui com o pendrive, né? Cria lá e passa para aí. Isso. Tá. Então, ó, taxa variável, taxa 3, taxa 2, taxa 1 e pressão. Tranquilo? Esse aqui ele já foi, acho que adaptado a outro negocinho aqui, que não é esse botão daqui, ó. Mas se pegar mais embaixo aqui funciona. Você tava usando aí? No começo eu tava, no começo. Mas depois eu tava só usando a minha tela. Deu pra pegar a ideia aí? Deu. Tranquilo? Essa parte do monitor nós vamos deixar pra amanhã, tá? Amanhã a gente vê e
prática também. Aí dentro já tem as lá, bichinha de abrir as... Esse aqui também eu vou deixar para amanhã, que daí a gente funciona, tira lá para fora e faz na prática, tá? Mas aqui a gente controla a bitola, abrir e fechar as rodas, tá? A gente faz... isso é para abrir e fechar as rodas? Isso. Faz daqui de dentro, não precisa nem sair da cabine. Mas aqui fizemos, tem que colocar macaco, né? Tem... Não. Não? Não? Não botou para arremar para as coisitas? Foi. O que precisa para fazer o ajuste de bitola? A máquina tem que estar andando. Se você tentar fazer parado, a roda fica travada, ela não vai escorregar. E aí estoura o pistão, estoura a mangueira. O pistão vai ter que colocar. Agora, se a máquina estiver em movimento, ele consegue empurrar a roda. Só que a máquina tem que estar em movimento, mas a, no máximo 3 km por hora. Na lente. Bem devagarinho. Aí você vem aqui com a máquina um pouquinho acelerada e vai abrindo, fechando, com a máquina em movimento. Mas eu vou mostrar amanhã na prática que fica melhor, tá? A gente até vê se está funcionando ainda. É o pior. Dá que ele mexeu. E quando mexe, quando fica muito tempo sem mexer, ele suja, enferruja. Mexeu o mês de setembro e foi. O que mais aqui, ó? Esse botão aqui, né? O que é esse botão? Tração? Não. Bloqueio, tá só dá. Bloqueio, por que você acha que é bloqueio? O desenho? O desenho, né? É. É o mesmo que tem no botão do bloqueio ali do trator, né? Isso. Bloqueio do diferencial. Só que agora deixa eu fazer uma pergunta. Essa máquina aqui tem diferencial? Não. Não tem. Não tem. Então como é que ela vai ter bloqueio de diferencial? É. Você não tem diferencial. É pior. É que mas é o seguinte. Ele tem esse desenho aqui porque a função, de certa forma, ela é parecida lá com o bloqueio do diferencial, mas não é a mesma coisa. E aqui não é bloqueio de diferencial, aqui é equalizador da transmissão. Lembra aquilo que eu falei lá, que eu mostrei para vocês até no guia rápido? As duas bombas que acionam as rodas em X? Sim. Né? Então tem duas bombas, cada bomba aciona duas rodas, dois motores de roda, né? Às vezes, quando está num lugar molhado, pode acontecer de uma roda patinar e as outras parar. Não acontece às vezes? Acontece. Ou quando vai passar uma curva de nível, uma roda levanta, fica patinando e a máquina para. Acontece às vezes, né? Então, nessas situações, aí a gente vem e aperta esse botão aqui, ó. Aqui, ó. Aí, quando aperta esse botão, o que acontece? O sistema trava o óleo e manda óleo para as 4 rodas por igual e faz as 4 rodas girar igual. Ele dá uma segurada naquela que está patinando e joga óleo para as outras. Ele força as outras a girar. Se isso aqui estiver desligado, o que vai acontecer? A hora que uma das rodas levanta, por exemplo, ela fica livre, né? O óleo, ele vai para onde tem menos resistência. Então todo o óleo vai para aquela roda que está levantada. E as outras param. O mesmo que acontece, o mesmo que o diferencial do trator faz. A hora que uma roda está girando livre, só que ela gira e a outra para. Aqui é parecido, só que aqui não é com transmissão, não é com engrenagem, é com óleo. Então o óleo vai para a roda que está levantada. Então a gente vem nesse botão, ele dá uma segurada naquela roda e manda óleo para as outras e faz as outras girar. Aquela saída. Aí o seguinte, só que isso aí, ó, é para usar só quando precisa, tá? Não é para ficar usando. O pessoal às vezes fala assim, não, tá muito molhado e tal. E aí eu liguei e deixei ligado direto porque eu percebi que a máquina vai mais firme. É verdade, ela até vai mais firme. Só que daí, como tá travado o óleo para as 4 rodas, fica forçando o sistema. Fica forçando. Não é bom, né, Camara? O sistema da transmissão precisa ter essa folga, que se uma roda está no mais firme, outra no mais molhado, que tem essa liberdade de patinar um pouco e tal, para não forçar, para não quebrar nada.
Então se usar isso aí o tempo todo, força e uma hora vai dar problema. Então pode usar? Pode, quando for necessário. E não precisa esperar a roda levantar ou esperar a máquina atolar para usar. Não. Se você está pulverizando, ali na frente tem, sei lá, um rastro do pivô e tem um buraco e tá cheio de água e você quer entrar com a máquina um pouco mais firme, quando tá chegando, liga, passa com a máquina firme e depois desliga. Saiu, desliga, não tem problema. E para ligar e desligar aqui, a máquina pode estar andando, não precisa parar nem nada. Bem, ó, tá andando, chegou aqui, liga, passou, desliga, pronto. Sem problema nenhum. Simples assim. É simples assim. Simples assim. Fazer volta com ele ligado tem algum problema? Não faça volta com ele ligado, não, porque você vai forçar. Por mais que é óleo, ele consegue ainda de alguma forma fazer a curva, mas força demais. Não faça. Tá? Então só em linha reta. Não faz, né? Eu não quero fazer o trator, né? Não, o trator fica empurrando as rodas da frente. O trator ele fica arrastando, ele até faz a curva, mas faz uma curva bem aberta. E dependendo do quanto que forçar, você quebra o diferencial dele. Se o trator tiver com lastro, se ele tiver bem pesado, tal, pode quebrar o diferencial. E nesse aqui você pode provocar problema na transmissão, então só em linha reta. Tá certo? Tudo retirado. O que mais aqui? Esse aqui, ó. Aí. É o ponto que tá dando dor de cabeça, né? Dor de cabeça? Não é pra dar dor de cabeça. Ó. Agora ele tá todo recolhido, né? Tá. Quando fecha a porta e liga o ar-condicionado, ele tem que subir pra cá, ó. Tem que quase completar aqui, ó. Ele tava assim, ó. Se fizer isso, é sinal que a vedação da cabine tá boa. Se ele não tá fazendo, ou ele tá quebrado, o que é pouco provável. É difícil isso aqui dar problema. Ou a vedação da porta. Como é que tá a borracha aí? A borracha tá meio gasta aqui. Tá gasta, lá tá faltando um pedaço. Como é que faz para testar isso aqui, ó? Aqui, ó, a entrada do ar da pressão, né? Vem aqui e sopra, ó. Tá vendo? Tá. Encheu. Se eu abrir ali, então ele tá bom. Então o que tá com problema não é isso aqui, é a vedação. Então tem que trocar só essa? O ideal, se esse aqui nunca trocou, seria trocar toda a vedação. O ideal seria, mas se trocar essa e resolver, já tá de bom tamanho. Que Tá faltando. tá ruim, né? Então. E pela idade da máquina, o ideal seria trocar toda a vedação. Porque ele tem vedação em todos os vidros, né? Mas se trocar o da porta e resolver, já se dê por satisfeito, já pode ficar tranquilo. Tá? Então essa é a função dessa pecinha, e é assim que ela funciona. E aí ela vai ficar aqui para dar indicação para vocês, ó. Esse aqui é bom demais. E é simples, né? Sim. Não tem erro. O que mais? Como é que nós estamos de horário aqui?